Vamos começar a nossa aula de História, iniciando o livro número 2, com a professora Jéssica Fazanha, para as turmas do 5º ano A e B. Prepare-se para começarmos nossa aula. Se você ainda não organizou o seu material, pause este vídeo. Você vai precisar, primeiro, do seu livro do módulo 2, segundo, um lugar calmo e tranquilo, terceiro, do seu estojo, pois utilizaremos lápis, borracha, marca-texto, etc. E quarto, muita, mas muita atenção. Estudar história não é memorizar nomes e datas, é compreender o poder do tempo e das decisões. Somos todos sujeitos históricos. O módulo 4 do livro começa na página 244 e ele começa falando da mineração no Brasil. Depois, quando esse vídeo terminar, eu quero que vocês observem a página 244 e 245 com muita calma. Que vocês respondam mentalmente as questões A, B e C. Não é preciso copiar essas questões em lugar nenhum. É só para vocês observarem a imagem e responderem as questões mentalmente. O descobrimento de ouro e pedras preciosas no Brasil e o trabalho nas minas estimularam o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do país. A extração desses minérios era feita em grande parte por pessoas escravizadas de origem africana que trabalhavam por muitas horas e em péssimas condições de trabalho. Na página 246, vai tratar sobre a expansão do território, ou seja, sobre a ocupação de outras áreas da região. O processo de colonização do Brasil, ele teve início nas regiões litorâneas, ou seja, sempre nos lugares próximos aos rios, que nós já vimos que isso era uma tática para facilitar as condições de vida. Ao longo dos anos, porém, diferentes atividades estimularam a ocupação do interior, como, por exemplo, o desenvolvimento da pecuária e a busca pelas chamadas drogas do sertão. As drogas do sertão eram os produtos silvestres, que eram também de grande valor comercial. Que produtos eram estes? Cacau e castanha do Pará, que até hoje são muito comercializados. Os bandeirantes também encontraram jazidas de ouro, onde hoje está localizado o estado de Minas Gerais. Foi no início do século XVII que eles passaram a organizar expedições à procura de minerais preciosos, e aí descobriram as jazidas de ouro. Essas descobertas acabaram atraindo milhares de pessoas que se direcionaram para esta região, visando enriquecer com a exploração do ouro, e assim começou a mineração no Brasil. Na página 247, quando a notícia se espalhou, mais e mais pessoas se direcionavam à região de minério. Essa intensa migração ficou conhecida como a Corrida do Ouro. Quando as pessoas descobriram que na região onde atualmente se localiza Minas Gerais haviam jazidas de ouro e que existia a possibilidade de enriquecimento, muitas pessoas se mudaram para lá. Era uma loucura e por isso chamaram essa movimentação, essa grande migração de pessoas, chamaram de Corrida do Ouro. No início, as instalações dessas pessoas eram precárias. A preocupação em achar ouro era tão grande que eles não tinham tempo para pensar em qualidade de vida e cuidar de coisas como cultivo e lavoura. Essas instalações eram chamadas de arraiais, onde eles se uniam para viver nesses locais. As condições eram muito ruins e tinham outros problemas,
como a falta de alimentos. Na página 247, no final dela, na 248 e 249, nós vamos falar um pouco sobre abastecimento, como que era feito o abastecimento na época. Os moradores da região, eles tinham necessidades de diversos tipos de produtos, como ferramentas, roupas e alimentos, e eles não tinham tempo para sair em busca e nem para cultivar isso no local. Então, eles compravam esses materiais dos tropeiros, que eram comerciantes que levavam todos esses materiais de interesse dos mineradores, eles colocavam no lombo de mulas e levavam até lá para venda. Então, todo o material necessário pelos mineradores era comprado desses tropeiros. Tropeiros, então, era o nome dos comerciantes que levavam os materiais no lombo das mulas. Na página 248, nós vemos falar sobre a formação dos núcleos urbanos. Foi quando a urbanização deu-se início, que foi ao longo do século XVIII. Alguns desses arraiais, que eram os locais de moradia, eles aumentaram e cresceram muito. E aí, eles passaram a não ser mais arraiais, eles deram origem a vilas e cidades. As sociedades formadas nesses locais, elas eram variadas e elas ficavam em torno do engenho de açúcar. Lá haviam agora diferentes tipos de profissões e diferentes grupos sociais, porque o foco não era mais só o ouro, agora também era o comércio e o engenho de açúcar. Nós também vemos falar sobre os donos das minas e os funcionários do governo, que tinham seus cargos mais elevados. Eram as pessoas que tinham mais poder na época. Nós vemos na página 248 uma bela imagem de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Ela foi uma das primeiras cidades fundadas no período da mineração. Na fotografia, mostra a vista do Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, no ano de 2016. Este local, que hoje é Ouro Preto, foi a primeira cidade a ser montada. Explicando os exercícios, as atividades. A atividade número 1 é apenas para completar as lacunas. Você precisa completar as frases com as palavras que estão faltando, de acordo com o que foi estudado nos textos. Então, tem as palavrinhas no quadro: Corrida do Ouro, Pecuária e Minas Gerais. Cada uma dessas preenche uma frase. A atividade número 2, ela é uma elaboração de um pequeno texto. Então, você precisa observar e analisar a imagem, as pessoas que estão completando essa gravura. Nós estamos vendo aí que está representando uma caravana de tropeiros no século XIX. E pede para que você escreva um breve texto sobre a imagem. Então, eu quero saber o que você está vendo, o que você identifica, como você pode descrever as pessoas da imagem, quais as características desse lugar que eles estão percorrendo, e depois coloque aí num pequeno texto que ocupe essas linhas abaixo, com o que vocês conseguiram observar desta imagem. Eu aguardo então a foto de vocês no e-mail para correção. Muito obrigada por sua participação, muito obrigada pelo apoio dos pais e familiares, agradeço a atenção e até a próxima aula.